Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes do estudo, eu gostaria de passar a programação semanal dos estudos da casa. Toda segunda-feira às 19 horas nós temos Palavras de Vida Eterna. Toda terça também às 19, palestra. Às quartas-feiras, às 19, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sexta-feira, às 19 horas, Filosofia Espírita. Sábado, às 14, estudo avançado da doutrina espírita. E no domingo, às 8h30, temos o estudo do livro No Mundo Maior. Hoje, o capítulo que a gente vai estudar do Evangelho é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 16, a beneficência. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes? Que com o supérfluo de suas alegrias, compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio? Que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer? Se seu filho, com isso, ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinda do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faze desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapatos àquele que anda descalço. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também sua obra, mas que vossos trabalhos, delicados e custosos, não sejam feitos somente para ornar vossas capelas, para atrair atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Cede-lhes a providência que diz: às aves do céu Deus dará o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sob vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que eles faltam. Fazei isso e vosso trabalho será abençoado. E vós, todos que podeis produzir, dai vosso gênio, dai vossa inspiração, dai vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade. Satisfazei seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso, não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes. Tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário. Porque em seu lugar estaríeis bem contentes que em outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios nesse mundo.
João Bordeaux, 1861. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e colaboradores, Gisele Eleutério e Adriano Passos. Um ótimo estudo a todos. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos internautas, né, que nos acompanham. Como já é comum, né, a gente faz uma dupla para estudar o Evangelho. Como eu falo sempre, nós somos, como vocês, estudantes, né? O nome do Centro Espírita Estudantes do Evangelho ele é muito peculiar, porque é exatamente isso que nós todos somos, né? Estudantes da doutrina, estudantes do Evangelho. Então, eu espero, né, que vocês compreendam que tanto eu quanto o Adriano, nós somos só facilitadores, né, desse estudo, e como vocês, a gente tem um compromisso, né, quase que diário, de tentar entender um pouquinho melhor a doutrina espírita. Quando a gente pega o Evangelho, que a gente o estuda e estuda a lógica dele, né? Allan Kardec é extremamente didático, a gente vai ver que todos os capítulos eles têm uma sequência extremamente elaborada, uma extremamente didática, né? Ele vem falando das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, depois amai, né, os seus inimigos, amai o próximo como a si mesmo, amai os seus inimigos, e vem agora, nesse capítulo que a gente já vem estudando já faz algumas semanas, né, não saiba a vossa mão esquerda, que é exatamente, se a gente for pegar todo o capítulo, é o capítulo 13 do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita, nada mais é do que um compêndio, um aprendizado do que é a caridade. Essa parte específica nossa de hoje, ela fala do compromisso da sociedade como um todo, não só da mulher, né? Aqui ele fala da mulher, mesmo aquela mulher que não trabalhe, mesmo aquela mulher, né, que tome conta da casa, do compromisso que todos nós, independente do sexo, mulher ou homem, o compromisso que a gente tem com o outro, né, em relação à fraternidade, em relação, ele dá o exemplo, né, da mulher poder costurar, tirar um pouco do seu tempo, que ela dedicaria à sua família, aos seus filhos ou mesmo ao seu trabalho, que ela dedicaria, né, dedicasse um tempo para que ela pudesse confeccionar roupas, que ela pudesse auxiliar os demais dentro dessa proposta da caridade, da proposta da fraternidade. Então, ao longo do capítulo 13, que vocês veem, quem vem toda semana, né, vem acompanhando, cada semana a gente aprofunda um pouquinho em relação ao tema, mas todo o capítulo, todo ele vai falar de duas questões extremamente importantes, que é a humildade e a caridade. Porque quando eu coloco, né, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita, ele está falando de uma caridade sem ostentação, né? Se uma mão não pode saber da outra, quer dizer que eu vou fazer isso de uma forma tão automática que nem eu mesmo vou perceber que eu estou realizando uma caridade. Quem já me ouviu falar aqui, eu falo isso sempre quando a gente vai falar de caridade, nós estamos hoje, todos nós, independente do nosso nível evolutivo, nós temos uma coisa em comum, que é estarmos juntos num planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que todos nós ainda precisamos ser muito lapidados, que nós ainda precisaremos de muitas reencarnações para que a gente possa, de fato, evoluir a ponto de uma perfeição relativa, né? A gente está atendendo a um pedido, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Então, nós estamos trilhando nesse caminho com esse fim. Uma das questões mais difíceis para o nosso aprendizado, nós estamos aqui no planeta de provas e expiações e foi dado para a gente a oportunidade do aprendizado. A gente sabe que o sofrimento, a dor é pedagógico. A gente sabe que as nossas encarnações, elas têm um propósito pedagógico, educacional. Nós precisamos aprender algumas coisas. E uma das coisas mais difíceis que a gente precisa aprender
é a vivência das bem-aventuranças e a vivência da caridade na sua essência. Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes, né? Será que quando uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, um Chico Xavier, será que eles pensam, quando for um sábado, eu vou arrecadar alguns alimentos e vou levar lá na casa de fulano? Ele se programa para isso. Eu vou juntar algumas roupas aqui e vou levar para fulano. Olha, eu vou ter que me programar para dar uma palavra amiga para alguém que sofre, né? As pessoas que têm isso de forma automática, a caridade de uma forma automática, ela nem pensa para realizar. A mão esquerda nem sonha o que a mão direita está fazendo, porque é automático. Não é assim? Eu dei esse exemplo aqui em alguns estudos anteriores, que quando a gente acorda, a gente vai escovar os dentes, a gente não pensa que eu vou pegar a escova, vou pôr uma pasta de dente, agora eu molho a escova, agora eu vou escovar os dentes, agora eu vou lavar a boca, agora eu vou enxugar. A gente faz isso? Não, porque ficou um aprendizado automático. Quem sabe dirigir, lembra como que foi para a gente aprender a dirigir? Agora eu piso na embreagem, agora eu troco a marcha, agora eu piso no acelerador. Não é assim? A gente não vai pensando? Chegou um momento que o nosso cérebro automatizou esse aprendizado. A gente entra no carro e a gente começa a pensar em problema, pensa nas coisas que a gente tem que fazer. A última coisa que a gente pensa e nunca mais pensou foi que você tem que pisar na embreagem, troca a marcha, pisa no acelerador. Por quê? Porque ficou automático. Então, quando a gente fala da humildade e da caridade, e aí esse tema ele percorre todo esse capítulo que a gente está estudando, é exatamente esse. Nós ainda precisamos, a dona de casa ainda precisa reservar um tempo. Olha, eu vou parar de cuidar agora da minha família e vou tentar pensar no outro. Olha, agora, né, eu vou separar determinadas coisas porque tal família está precisando. A gente está num momento de aprendizado da caridade. Essa caridade incondicional, essa benevolência, querer o bem para todos, viver a fraternidade integralmente, ainda é um aprendizado para nós. Por isso a importância da humildade. A gente saber que nós ainda não sabemos tudo. E entender que a caridade hoje, da forma que nós vivemos, é que é possível para nós. É possível a gente ajudar o centro, ajudar a fazer cestas, é possível. É possível que eu, na minha pobreza material, que eu não tenha o que dar para o meu vizinho, mas quem sabe uma palavra amiga, quem sabe uma paciência maior com uma pessoa que me irrita, quem sabe uma tolerância maior, isso é caridade. É o bem para o outro, independente de ser um bem material, né? Isso é aprendizado. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estamos no processo de aprender a fazer isso. Nós ainda não somos um Chico Xavier que sim, eu dou conta, eu vou fazer, e aquela disciplina toda que Emmanuel cobrava dele, e que ele automaticamente fazia isso, né? Nós ainda, quando a gente faz um ato que a gente fica todo feliz que você conseguiu acolher uma pessoa, você conseguiu ajudar uma família, isso nos traz uma alegria muito importante, que é o feedback positivo do que você fez. E a gente conta para um, a gente conta para outro, a gente posta no Instagram, muita gente posta no Instagram, né? E aí a gente cai no grande risco de fazer a caridade com ostentação, para que eu seja visto fazendo um bem para o outro, né? Também é aprendizado. Então, quando a gente aprende um bolo gostoso, novo, uma receita nova, você liga para um, liga para outro, você fala, vem comer que ficou muito bom, eu aprendi, vem, né? Você se vangloria, acho que falei assim, né? Você se vangloria daquele sucesso, daquele novo aprendizado. Nós ainda estamos assim. Nós ainda fazemos o bem, a caridade, e a gente tem às vezes, a necessidade de um feedback positivo, né? Isso faz parte do aprendizado também, né? Então, a gente só tem que assumir
né? A pergunta eu abri aqui porque eu não trouxe o meu livro dos Espíritos. A pergunta 886 é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, se a gente for ver esses 3 itens, não tem nada de material. E a gente ainda entende a caridade simplesmente como a doação de algumas questões materiais. E a resposta do Livro dos Espíritos é muito clara, não tem nada material. É ser bom, é tentar ser bom o tempo todo com o outro. É ser indulgente com as falhas, as fraquezas do outro. E é perdoar. Isso é ser caridoso, isso é caridade, né? Então, o próprio fato da benevolência de eu fazer um movimento para o bem, seja ele qualquer condição que eu tenha, porque muitas vezes a gente ouve: eu não posso fazer caridade porque eu não tenho nem o mínimo na minha casa, né? Mas aí a gente tem que sair dessa lógica que fazer caridade é dar somente coisas materiais. Quando a gente ouve, quando a gente perdoa, quando a gente tolera, quando a gente ressignifica as ofensas, quando a gente tenta, nas nossas limitações, perdoar o outro, tudo isso é caridade, né? E obviamente, são aprendizados muito mais difíceis. É muito mais fácil você fazer um sacrifício no mês e comprar uma cesta básica e dar para alguém que passa fome, que é extremamente importante, é muito mais fácil isso do que eu me comprometer. Esse mês eu vou tentar não ser intolerante. Esse mês eu vou tentar me vigiar para que eu tenha paciência com o meu filho, com minha mãe, com meu companheiro. Esse mês eu vou tentar o máximo possível perdoar todas as pessoas que me ofendem. Essa é a caridade mais difícil, porque depende de um movimento interno nosso, de uma disposição para mudança. E isso não é fácil, a gente sabe que não é. Por isso é muito mais fácil a caridade material. O texto que hoje traz para a gente, ela tece, né, nesse sentido da mulher que poderia ajudar, né? E a gente tem esse compromisso, é extremamente importante. E a doutrina espírita, as casas espíritas, elas prezam muito por isso, né? Nós temos a distribuição de cestas, a distribuição de kits de gestantes. A gente tem uma série de movimentos que viabilizam essa caridade mais concreta, mais material, extremamente importante. Mas tem isso aqui, ó, que é estudar, que é tentar aprimorar. Isso é um movimento de caridade, porque nós, enquanto aprendizes, a gente vem para uma sala de aula para a gente aprender a fazer caridade, aprender a ser bom, né? Aprender a ser justo, aprender a ser misericordioso, aprender a ser manso. Isso é as bem-aventuranças, isso é o sermão da montanha, que é um compêndio de aprendizados que a gente se dispõe todas as vezes que a gente abre o Evangelho, todas as vezes que a gente adentra uma casa espírita, todas as vezes que a gente vem participar de um estudo, a gente vem enquanto aluno para aprender a ser bom, para aprender a ser caridoso, né? E eu acho que esse é o caminho, não existe outro caminho, que é o tal, né, da reforma íntima, da transformação íntima. É um processo longo e por isso a doutrina nos deixa tão claro que nós temos tempo, né? Nós temos inúmeras reencarnações para que a gente possa ter esses aprendizados, mas a gente tem que se dispor a caminhar. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, um dia que você conseguiu exercer de fato o bem, a caridade, com toda a humildade que você conseguir naquele momento, e é um processo, né? Às vezes o carro apaga, você está aprendendo a dirigir ali, mas o carro apaga, você tem que começar de novo. Às vezes o bolo novo que você aprendeu queima.
Às vezes a receita nova ficou péssima, então eu vou tentar de novo, porque é assim que a gente caminha. Então, ser caridoso, como Chico, como Irmã Dulce, são aprendizados, né? Então, são exemplos de pessoas que a gente tem que colocar ali na frente e eu vou seguir nesse rumo para que eu possa ser cada dia mais parecido com essas pessoas, com esses espíritos tão iluminados. Boa noite a todos. Igual a nossa colega Gisele está falando, né? Esses expoentes que nós tivemos agora nesse tempo contemporâneo nosso, né? Mandulce, Chico, Edivaldo. A caridade que eles fazem é diferenciada da forma que não é só material. Como a Gisele falou, é muito importante a caridade material, porque ela dá roupa a quem não tem ou está precisando, né? Dá o calçado, dá o alimento. Mas ali na Irmã Dulce, no Chico, no Edivaldo, a gente vê uma caridade maior ainda, que é a caridade moral. É a caridade que cada um de nós precisa. Nós estamos, né, aqui encarnados e a Terra não é férias para a gente, não é spa. Então todos aqui temos nossas lutas e temos necessidade de suportar, ajudar ao outro. Isso é caridade. Essa caridade exercida através do perdão, essa caridade exercida através do amor, né? A gente nasce com ela, só não sabe utilizar, né? E o modo mais fácil que todo mundo acha é enfiar a mão no bolso e comprar uma cesta básica. Mas aqui, do exemplo das casas espíritas, né, todas que eu conheço, e aqui Jesus de Nazaré, nós temos o voluntariado aqui, que faz o acolhimento fraterno, que faz as palestras, os estudos, as reuniões mediúnicas, a recepcionista e todo o pessoal passista. Ali, cada um está fazendo a caridade para conosco, né? E para com ele também. Porque tudo que nós fazemos, se fizermos com amor, com dedicação, seguindo o Evangelho, nós estamos certos de não estar errando. E além de tudo, de não estarmos errando, vamos estar certos que estamos fazendo o bem não só para os outros, mas para a gente também. Eu sempre falo e repito que tudo que a gente for pensar, isso foi até Jesus que nos colocou isso, né? Fazer aos outros o que quer que faça com a gente. Mas tudo que a gente for, por exemplo, perdoar, antes eu tenho que me perdoar, amar, antes eu tenho que me amar, caridade, antes eu tenho que fazer caridade a mim próprio. Não ser escravo do trabalho, não ser escravo do consumismo. Aqui no texto fala sobre a mulher feliz, a mulher rica, né? Que não precisa de trabalhar no lar. Vai ali, tem babá para poder cuidar das crianças, mas as coisas mudaram bastante. Hoje em dia, todos temos que trabalhar para poder ajudar no sustento da casa.
Então, acaba que as crianças ficam por conta de cursos, inglês, judô e várias outras coisas, além da aula, né, normal, que agora voltou, né? Chega em casa, não tem a atenção do pai e da mãe. Faltou ali caridade com os filhos. Os filhos não dão atenção para os pais. Faltou ali caridade dos filhos para com os pais. Aí nós estamos vendo falar muito do maior abandonado, né? Abandonados, pais abandonados, pais órfãos de filhos vivos, né? Parece que é essa expressão que eles utilizam. Aí a gente for lá no mandamento, nos 10 mandamentos, lá está assim: honrarás pai e mãe. Mas como que esses jovens, como que essas crianças, até mesmo nós, vamos honrar pai e mãe, sendo que nós não aprendemos com eles, conosco, a dar atenção enquanto criança, enquanto adolescente. Os filhos não veem os pais atenderem aos avós, a correria, a escravidão do consumismo. Tudo isso a gente tem que pensar e analisar por um âmbito, igualzinho Jesus fazia, que ele sempre utilizou de parábolas, né? A gente tem que utilizar esse raciocínio, esse estudo, para poder viajar o que a gente pode adequar ao nosso tempo. Por exemplo, aqui fala da mulher pobre que, para poder vender o seu trabalho, ou seja, dedicar algumas horas para poder tirar uma fita e colocar o outro calçado. Tá. Mas Gisele falou, a palavra, um acolhimento, um carinho, o afeto, que está tão caro hoje na nossa sociedade, é o que mais estamos precisando, atenção e afeto. Então, essa fita que vai faltar ali para aquela pessoa mais simples que está doando o seu trabalho, nós presenciamos, nós somos testemunhas disso a todo tempo aqui na Casa Espírita. Essa fita que dá o sapato ali para aquela pessoa, nada mais é. A gente pode adequar isso a acolher aquela pessoa que está descalça, não está entendendo a própria vida, porque não tem um estudo do Evangelho. Então, isso é caridade. Agora, não precisa te ficar mostrando, não queira mostrar, porque aqueles que se autopromovem vão estar recebendo o pagamento aqui. E o pagamento aqui é pequeno. O pagamento no mundo espiritual, como diz o próprio texto, é o 100 vezes mais. Não esperemos a recompensa aqui. Não busquemos a recompensa aqui. A gente escuta demais, assim, gente, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo tanta gente, eu dou cesta básica, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, eu pago um lanche para uma pessoa que está faminta e as coisas só acontecem comigo. Mas como eu sou azarado, você, além de estar cobrando de Deus a caridade que está fazendo, está barganhando com Ele,
ainda está sendo cruel contigo mesmo. A caridade requer muito esforço nosso. Como amar também requer muito esforço. É difícil. Eu estava lendo esses dias e me deparei com um questionamento, mais ou menos assim. Como determinar que a Terra é um mundo de provas e expiações? Porque aí vem a resposta. Vou fazer bem sucinto, né? Aí vem a resposta. Porque o orgulho e o egoísmo ainda imperam no nosso mundo. A partir do momento que deixar a caridade e o amor tomar conta de nós, não é da Terra não, de nós, a Terra vai entrar num estado de evolução. Porque todos sabemos, somos energia. E a energia da caridade é fabulosa. Ela nos leva a curar em nós mesmos doenças. E através do magnetismo, que muitos de nós temos, ajudamos a curar outras pessoas. Não só de doenças físicas, mas também de doença psíquica. Por exemplo, depressão. Se você estiver do lado de uma pessoa que promove mais a caridade, aquela pessoa que chega nos lugares, todo mundo fala assim, nossa, que pessoa boa. Eu, depressivo, do lado dessa pessoa, pelo menos ali durante aquele período, eu sentar ali do lado, eu vou estar sendo modificado pela energia dela. E vou estar melhorando a minha depressão. Isso acontece quando recebemos o passe. O passista também recebe passe. Ele é o canal do mundo espiritual, juntando a energia espiritual com a energia anímica, a nossa energia, a física, passando para o paciente, para aquele que está tomando o passe. E assim, nos nossos relacionamentos. Por isso, a caridade é tão importante. Nesse capítulo, especificamente nesse item 16, nos alerta da caridade material, mas chama a atenção da caridade moral, né? Essa caridade que a moral ela entra nessa conversa, nesse saber amar, nesse saber perdoar, ou seja, é a caridade imaterial, é a caridade espiritual. É com essa que nós vamos ajuntar os nossos tesouros. É o que a gente carrega daqui. Nossos tesouros espirituais. Nossos tesouros de caridade, de amor. É muito bom, como eu disse, sentar perto de uma pessoa que te transmite paz. Agora vamos fazer o raciocínio inverso. Sentar perto daquela pessoa avarenta. Aquela pessoa que faz questão de tudo. Aquele colega que quando sai com a turminha, nunca paga nada. Não estou falando pelo fato de não ter valor, não ter o dinheiro, mas pelo fato de estar sempre seguro, de não compartilhar nada. Ele não compartilha nem os próprios pensamentos. Ele, a gente for analisar, ele desmancha rodinha, desmancha uma confraternização. Nós não podemos ser esse
avarento, nem com a palavra, nem com o carinho, nem com o afeto, nem com o nosso acolhimento dentro do lar. Muitas vezes sabemos, percebemos, a pessoa na rua com os amigos é aquela belezura, todo mundo gosta dele ou dela. Chega em casa, lhe falta a caridade de cumprimentar a esposa, os filhos, a esposa, o esposo, ou seja, os companheiros ali daquele lar. Vivem em guerra. Tá certo, né, que a gente sabe pela doutrina espírita que nós temos os maiores adversários dentro da própria família. Mas se está ali, é porque nós precisamos de começar, já era para ter começado, né? Mas ainda dá tempo. Começar a amá-los com caridade, com afeto. Porque se está ali e a gente tem problema, é porque essa falta nossa de caridade, de afeto, de amor, já está vindo no nosso encalço há muito tempo. Há muito tempo. Então, na hora que a gente fala, assim, eu sou azarado demais, até essa pessoa tinha que estar na minha família. A gente é abençoado, porque através daquela a gente tem que aprender a nos amar e amar ela. Tem que aprender a ter caridade primeiro com os de dentro de casa. Sim. Aí você vai aumentando o círculo. Aonde a gente vai caminhando, a gente vai exercendo a caridade, exercendo o amor. É onde a gente caminha. E o primeiro passo que a gente dá na hora que a gente levanta é dentro da casa da gente. Então começa ali e termina ali no final do dia. É para isso que nós viemos aqui, para aprender, para poder curar a nós mesmos e a curar o próximo. Uma coisa importante, né, é a questão do aprendizado, né? O convite agora, se a gente não começou, que a gente comece agora. Emmanuel fala uma coisa muito importante para a gente. Ele fala que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Né? Muitas vezes nós perdemos uma encarnação inteira, de anos e anos e anos, e não conseguimos perdoar. Quantas pessoas que se ofenderam em um determinado momento da vida familiar, que criou uma desavença com o irmão, com o sobrinho, com o primo, e passam anos e anos e anos nessa desavença, né? E aí a pessoa desencarna e aí fala, nossa, fulano foi embora e a gente não fez as pazes, não resolveu as pendências. Então Emmanuel nos cobra muito isso. Cuidado, cuidado com esse repouso. É importante repousar, é importante descansar, mas é fundamental que a gente caminhe. E caminhar significa o quê? Seguir em frente com esses aprendizados. Se a gente não começou a aprender a perdoar, que comece hoje, né? E a gente tem uma questão que a gente, né, parece que a gente tem uma frouxidão de tempo quando a gente fala, eu sou espírita, eu acredito na pluralidade das existências, eu acredito, né, nas reencarnações constantes, contínuas, então eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo para aprender. Só que se a gente for diminuir nesse tempo de muitas encarnações para essa atual encarnação, para o número de anos que a gente vive, a gente vai chegar num dia. Então, quando a gente quer aprender, e uma coisa importante do AA é aquela por hoje, que a gente tenha serenidade de fazer esses aprendizados por dia.
que hoje, nessas próximas 24 horas, eu tente ser bom, eu tente ser justo, eu tente ser caridoso, eu tente ser benevolente, indulgente, tolerante, manso, misericordioso, só por 24 horas. Amanhã eu faço de novo esse compromisso e assim sucessivamente, né? Porque se a gente for parar e pensar, o nosso dia só tem 24 horas. Se eu durmo 8, trabalho, como ele está falando, quanto mais, né, esse mundo consumista, as pessoas estão trabalhando 10 horas por dia, 8, 10 horas por dia, já se foram 18 horas. 10 trabalhando, 8 dormindo, sobraram poucas horas para a gente ser caridoso, não é? Se a gente fosse pensar assim, nessa caridade formal. Então, que eu seja caridoso e que eu faça esses aprendizados na minha casa, quando eu acordo, que eu faça isso quando eu chego ao meu trabalho, que eu faça com as pessoas que eu encontre na rua, né? E o texto que nos foi, né, solicitado para a gente trabalhar hoje, o texto é muito claro. Todos vós pode dar, qualquer que seja a classe a que pertenças, de alguma coisa dispondes que pode dividir. E ele fala, o pintor, o agricultor, o motorista, todos nós temos dons. E esses dons, esses atributos que nós temos, nós podemos oferecer, né? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp essa semana que eu achei bem interessante. Era um motorista de ônibus, estava em Nova York, o ônibus lotado, cheio de gente, o trânsito terrível, nevando muito, e aí as pessoas irritadas, querendo chegar em casa no final do trabalho, todo mundo bravo, xingando. E aí o motorista, o trânsito estava parado mesmo, há horas, o motorista levantou e falou que compreendia o cansaço de todo mundo, que compreendia as dores, os problemas de todos, e que a única coisa que ele poderia fazer é que quando eles fossem descendo do ônibus, que eles tocassem na mão dele e deixassem ali na mão dele todos os problemas, todas as dificuldades, que ele levaria para o Hudson, né, quando ele passasse lá perto, né, no rio, e jogaria fora isso. E aí ele fala, é o que eu posso fazer por vocês. É a forma de amor que eu posso fazer. Eu, enquanto motorista, a única coisa que eu posso fazer é isso, né? E olha que generosidade desse homem, né? Dessa, sei lá que história é essa, mas assim, que alguém trouxe isso, né? Todos nós, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente pode ser bom. A gente pode tentar fazer o bem. E que, como qualquer outro aprendizado, ele tem que ter disciplina. Como qualquer aprendizado, tem que ter rotina. Não adianta eu querer ser bom no sábado. Não adianta eu querer ser bom lá no domingo que eu vou ajudar no almoço. Não, eu tenho que tentar ser bom todos os dias, em todos os meus atos. E nós, espíritas, nós acreditamos muito nas influências, não é? Energia, sintonia, não é isso? Que a gente então comece também a vigiar os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que vão gerar as nossas palavras e que vão gerar as nossas ações. Então, alguém me ofendeu no trânsito, eu tenho que vigiar essa raiva que vem à minha cabeça, meu cérebro começa, que ódio. E quantas vezes as pessoas param o carro e vão à agressão, vão ao ato, simplesmente por causa de uma fechada, né? A pessoa não deu seta, não é assim? No trânsito a gente se irrita, alguém te dá uma palavra meio torta que você não gostou, e aí o que a gente faz? A gente começa a inflar aquilo dentro do nosso pensamento. Mas por que fulano fez isso comigo? Mas não vai ficar desse jeito. Não vai, porque... E aí a gente começa a alimentar um pensamento negativo de raiva, de ódio, de vingança. Então, se nós queremos ser bons, se nós queremos fazer caridade, que a gente consiga também vigiar tudo aquilo que a gente pensa. Vigiando os nossos pensamentos, nós teremos mais controle das nossas palavras, porque nós também ofendemos os outros.
Não são só os outros que nos ofendem, não, né? Então, que a gente saia daqui com esse compromisso de dia a dia a gente se comprometer a ser bom, a ser justo, a ser misericordioso. Que a gente comece em casa, né? Como o Adriano falou, que a gente comece em casa, que a gente comece no nosso trabalho, que a gente comece no trânsito, que a gente leve isso para o nosso dia a dia, para que a gente de fato possa aproveitar o máximo possível a oportunidade reencarnatória que a gente tem de aprendizado. A respeito do trabalho, né? Foi falado aqui da mulher trabalhadora, do homem trabalhador. E na hora que a Gisele leu um pedaço ali, eu lembrei. Vou dar ler um pouquinho dele para poder dar seguimento que eu vou falar. E todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Aí nós vamos começar a pensar na doutrina espírita. Mas só agora pensar na doutrina espírita? Não. Na obra da doutrina espírita. Quando Jesus esteve aqui entre nós, mais ou menos 2000 anos, ele falou que depois dele viria o Consolador prometido, que nós sabemos ser a doutrina espírita. E como que essa doutrina espírita chegou para nós? Através do movimento excepcional de caridade. Através do gênio humano e espiritual. Foi uma pleiade de espíritos de luz, junto com outros aqui encarnados, pedagogos, cientistas, sim, educadores, Allan Kardec, Leon Denis e tantos outros, ou seja, uma parte encarnada e a outra parte desencarnada. Tudo dentro do nosso mundo Terra proporcionou e vem proporcionando esse fabuloso entendimento do Evangelho de Cristo. Que Cristo não veio ser popstar. Cristo veio para ser seguido. Ele não quer fã-clube. Cristo quer discípulo e apóstolo. E o discípulo e apóstolo faz a mesma coisa que ele fez. Caridade. Eu aqui termino a minha participação agora. Muito obrigado a todos. Só para a gente concluir, eu falei do nosso compromisso diário, né? E tem uma frase interessante que fala: o tempo, ele é patrimônio de todos nós. 24 horas da Gisele é 24 horas de qualquer um de vocês. Meu tempo não é maior que o de vocês de um dia, ele é igual a todos. E aí a gente tem um tema, uma frase, né, do livro Boa Nova: basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. Quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Né? Então, essa frase, eu acho que ela fecha o estudo. Todos nós temos um tempo, mas depende da nossa vontade. Quando quisermos mudar, quanto, onde, né? Isso vai depender da nossa vontade. Então, se nós quisermos, se a gente quiser de fato aprender a ser bom, a gente vai conseguir, né? E o nosso tempo, um tempo de um dia, de 24 horas comum a todos nós podemos trabalhar 15 horas, ficar nessa vida louca nossa, ou a gente pode trabalhar, estudar, fazer uma série de coisas, mas com compromisso diário desse aprendizado da caridade.
Obrigada a todos. Espero que a gente possa contribuir, ter contribuído um pouco para esse nosso aprendizado.